A gerência da decisão e da vontade, ela acaba que é uma alavanca poderosa que recruta elemento diante de mim para encetar um bem-sucedimento. E quando se fala em vontade e a decisão, isso passa pela minha fé, por um acreditar firme que promana de dentro de mim, transborda e divisa uma possibilidade que acontece nesse instante. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala sobre essa questão da vontade, querer e a ação naquela direção, que é a questão de me prontificar e agir, sem ficar dando importância para incongruência, para o contraditório, para o incongruente, que possa bater a minha porta, a não ser para fazer uma análise de automeditação e ajuste de ponto. Ele vai dizer aqui que quando eu me permito uma patinação moral, uma instabilidade moral, eu acabo que entro numa faixa de covardia, de insegurança, que me trava. E na perspectiva de forjar o líquido da realização, do arroxo, do ir fazer o que precisa ser feito, acaba que eu me impacto sobre um extremo que me para, e nesse momento costuma acontecer de eu dizer que preciso me preparar para realizar aquilo. Enquanto que à medida que eu me coloco a serviço, que eu sou preparada. E daí que nessa faina de esperar uma condição X para realizar a obra, eu acabo que perco tempo e tenho o movimento de entrar nesse barco e ir em alto mar. E uma característica do barco é que ele não está seguro, ancorado. Ele foi feito para ir para a água revolta. Daí que, quando eu entro num barco, existe uma âncora, ele está preso, sólido, mas isso, pelo próprio objetivo de remar,
e do navegar, esse barco ele desprende a âncora e ele passa a navegar sob intempérie, de tempestade, risco de maremoto, de revolvição da água, de a tomada de direção pela condição da trilha aquática. Mas esse propriamente é o objetivo do barco. Quando entro, é ele ir em direção ao alto mar. Daí que o movimento de ir em busca dessa malha, dessa ginástica do bem, ele é também um movimento de ir ao encontro do incerto, de situação imprevista. Surpresa, risco. Mas enquanto esse barquinho ele está nesse navegue, ele vai fazendo o aprimoramento do ferramental dele para avançar. E chega um ponto que ele vê que já está em alto mar. Ele não divisa o ponto inicial. Ele percebe que já passou tanta coisa entre o ponto onde desancorou e onde ele está, que só o resta seguir. Desconectando do que ficou para trás, se lança para frente e recebe a surpresa que for, a realidade que for, de boa mente e se prepara. Eu tive uma experiência com essa questão da vontade, até porque eu fui ter contato direto com a doutrina espírita em 2014. Antes eu estava no catolicismo e eu já tinha uma busca de seguir o Cristo, que veio já comigo desde pequena. Então eu tinha 10 anos, meu espírito já era velho. O espírito per si é milenar mesmo. Mas a minha forma de lidar comigo, com a realidade em volta, eu já tinha um outro olhar e até buscava coisas que me ajudassem a refletir a vida, a compreender aquilo que eu vivia, a busca que eu tinha. E em meio a essa experiência, acabou que houve um momento ao longo dessa trajetória que eu havia colocado para mim que eu só aceitaria continuar a minha existência se eu pudesse fazer o bem, se eu pudesse seguir aquele caminho que o Cristo traçava para mim. Mas o que se passava dentro de mim não tinha a ver com uma ideação suicida, mas era uma decisão que eu tomava de a que preço fosse avançar.
Daí, como Emmanuel diz aqui, a questão da inconstância, que num momento eu decido algo e no outro eu já estou no titubeio. E de como isso impacta e prejudica esse ir para o alto mar e fazer esse movimento. Porque precisa haver uma constância, uma estabilidade nesse movimento de entrega ao bom caminho. Daí que eu acabei por ter uma decisão desse nível dentro de mim que me acompanharia e que foi importante para que eu conseguisse fazer o movimento de seguir, mesmo em meio àquilo que eu vivia. E esse poder da decisão, do querer, da vontade, é uma disposição de ser chacoalhado pela tempestade, mas sair dela mais experiente, mais forte, com uma bagagem diferenciada para colocar isso a serviço, à disposição. Daí que um risco que existe é a falsa humildade, onde eu acredito que sem me colocar a caminho eu vou viver o queimo, o fermento daquela luta, que para que isso aconteça eu preciso me colocar a caminho. Porque se eu esperar eu estar com a condição que eu considere que deva ter para me colocar à disposição e no serviço, isso me prende essa ideia. Porque é no esforço edificante e é na boa luta que eu vou sendo aperfeiçoada. E note que esse per si é um processo lento. Quantas vezes eu preciso voltar aqui em contato com essa matéria densa, com essa realidade urtigante, desafiadora, para mostrar serviço, para me colocar a caminho, ao invés de desejar esperar chegar o auxílio para que eu me encoraje e desenvolver em mim a constância, a fidelidade, a lealdade a esse propósito. Porque nós somos seres dúbeis, contraditórios, inconstantes. Pode ser que eu acorde bem, confiante, daqui uma hora eu posso estar triste, confusa, perturbada.
Então, isso diz da minha natureza, que pede uma decisão firme e uma disposição moral de fazer esse caminho e de avançar nele. Uma decisão real, uma vontade soberana que age. E aí acaba que eu pego algo edificante para ler, algo que vai me estimular a esse caminho para ouvir. E, passado o calor do momento, me vejo desanimada, desiludida e me alego sem energia para aquela manobra. Posso estar na rua, numa calçada, e levanto a harmonia, e quando entro porta adentro da sala, acabo que compito em jogo, campeonato de impaciência, de nervosismo. E aí, sob o pretexto de que eu preciso ter cuidado em relação à sombra, eu acabo deixando de realizar o que espera por mim. O serviço urgente que me pede, que me convoca, até porque é eu que preciso ir ao encontro disso. Daí, quando se diz de burilamento, de ação no bem, é preciso que tenhamos cautela de não ficar parado aguardando um cavalo branco trazer isso para mim. Um trabalho, uma instância iluminativa, de suar pela causa do Cristo. E supor que eu não teria condição de ir em busca disso e me colocar nesse serviço. Daí, sento na relva e fico aguardando o cavalo branco trazer a hora, o local, como, de que forma, de que maneira, como devo fazer, como seria e como seguiria os próximos passos nos próximos 1000 anos para ir fazer aquilo. O que eu preciso é, sim, me colocar a serviço, haja visto que eu me levanto da minha própria vulnerabilidade, fraqueza, que marcou o meu pregresso, e pela vontade, decisão firme, pela fé, sinergizo isso e vou ao encalço, mesmo sem a próxima pedra para colocar o pé. Mas dou esse passo, me coloco nesse caminho. E é nesse caminho que a próxima pedra é colocada.